Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Gastar e Ainda Guardar Meu Dinheiro. Criptomoedas, entenda o que precisa. Cercadas de muita polêmica, promessas de ganho maiores que os do mercado futuro Bovespa e sem regulamentação estatal, as criptomoedas vêm chamando a atenção de pessoas em todo o mundo. E apesar da constante insistência em dizer que elas não são um investimento, elas estão nos radares de muitos investidores. E se você também está curioso para entender finalmente o que são as criptomoedas, para que elas servem, como funcionam e como comprá-las, está no lugar certo. O vídeo de hoje é dedicado a esse assunto, as criptomoedas. O que são, de onde surgiram as criptomoedas? Antes de começarmos a falar sobre possibilidades de ganho, exposição do investimento e perfil de investidor adequado para aplicar em criptomoedas, que tal entendermos como funcionam essas moedas virtuais? O que são moedas virtuais? As moedas virtuais, moedas digitais ou criptomoedas nada mais são do que criptografias resolvidas por meio da utilização de dezenas de computadores. Para tal, é utilizado o modelo de rede peer-to-peer, ou seja, os computadores envolvidos são, ao mesmo tempo, responsáveis por descriptografar e por fazer a criptografia existir. Quando essa operação é bem sucedida, criptomoedas são geradas. A esse processo é dado o nome de mineração. Provavelmente você já ouviu falar sobre mineração de Bitcoin, não é mesmo? Então, é disso que se trata. Cada moeda que esse processo gera é única, tem um número de identificação específico e só pode ser transferida por meio do famoso peer-to-peer. Dessa forma, apenas quem tem a moeda pode transferi-la, e isso acontece sem intermediários, nada de bancos, governo ou agências. Isso até pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. As criptomoedas são conjunto de códigos de programação compiladas de uma forma específica e registrados dentro de um banco de dados global e não centralizado. Cada um dos computadores conectados serve como um banco de dados global e não centralizada. Cada um dos computadores conectados serve como um banco de dados, ou seja, o banco em si não pertence a ninguém. Elas têm valor monetário, mas não têm cédula, governo ou economia nacional para regularizá-las. Sabe o que isso significa? Significa que caso você adquira uma criptomoeda, ela terá um número de identificação único. Esse número é o que permite dizer que você possui ou não a moeda. Ele também é o que possibilita a venda de frações de uma moeda, a venda de parte do código ou transações por meio de uma carteira eletrônica, sem contar a utilização delas para investir ou pagar contas. Para simplificar, vamos usar uma analogia. Imagine que você tem uma carteira, mas que ela é virtual. Nessa carteira, você só pode colocar moedas virtuais, ou seja, nela é possível ter Bitcoins, Ripple, Ethereum, etc. Para conseguir essas moedas, você precisa trabalhar. Esse trabalho é a mineração de criptomoedas. Para completar, cada uma dessas moedas é única. Isso significa que o Bitcoin que existe na sua carteira só existe nela. O Bitcoin de outras pessoas é semelhante ao seu, mas tem um número de identificação diferente. É como se fosse a numeração que temos em nosso papel moeda, mas no formato digital. E assim como uma carteira comum, você pode usar esse dinheiro para pagar qualquer coisa, desde que aceitem criptomoedas. Como pagamento, a FIAP, por exemplo, foi a primeira faculdade brasileira a aceitar o pagamento de mensalidades por meio de Bitcoin. Qual é a proposta das criptomoedas?
As criptomoedas foram criadas com um propósito: oferecer ao mundo uma moeda que não é regulamentada e controlada por um Estado. Dessa forma, os idealizadores do projeto queriam uma forma de descentralizar a economia, permitindo que a própria economia controlasse as oscilações desse produto. Orientados em sua maioria por uma perspectiva anarcocapitalista, essas pessoas acreditam que o Estado não deve interferir em questões individuais e que a própria economia é capaz de organizar a sociedade. Sendo assim, a primeira medida que podia ser feita em direção a esse pensamento é a criação de moedas descentralizadas e não regulamentadas, logo livres e reguladas pela economia. E foi isso que eles fizeram. De onde surgiram as criptomoedas? As criptomoedas foram o produto que surgiu de uma lista de e-mails de pessoas interessadas em criptografia. Os integrantes da lista trocavam ideias sobre perspectivas tecnológicas, econômicas e políticas, como se fossem um grande grupo de debates e estudos. Depois de algum tempo nessas discussões, uma pessoa com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto elaborou e publicou em 2008 o que seria o conceito base das criptomoedas. Em 3 de janeiro de 2009, Nakamoto colocou esse conceito em prática. Colocou o código em open source, fonte livre de direitos autorais, e garimpou ele mesmo as primeiras 50 moedas. A esse primeiro código e as moedas originadas dele foi dado o nome de Bitcoin. Depois de algum tempo, outras criptomoedas surgiram no mercado e elas têm crescido a cada dia mais. Por que as criptomoedas cresceram tanto? Diferente do que pode parecer, os bitcoins não começaram valendo muito. Na verdade, cada moeda valia exatamente 0 centavos de dólar em seu primeiro ano de existência. Apenas em 2010, em seu segundo ano de existência, é que ela começou a ser oferecida em casas de câmbio, mas ao valor máximo de 0,39 centavos de dólar. Essas moedas virtuais eram vistas como muito arriscadas, já que não havia nenhuma instituição por trás de seu controle e regulamentação. Isso tornava o investimento pouco atrativo em relação a aplicações no banco ou em títulos públicos. Como foi que o preço do Bitcoin subiu? Em 2013, essa situação mudou drasticamente. No começo do ano, os contribuintes da República do Chipre tiveram suas poupanças confiscadas e, nesse momento, os bancos caíram em total descrédito com a população local, o que os levou a procurar uma alternativa para o tal problema. Como você deve imaginar, essa alternativa foi o Bitcoin. Afinal de contas, se essa moeda não é controlada por um governo nem por um banco, não havia o risco de ela ser confiscada e deixar seus investidores na mão. Como resultado dessa ação, o Bitcoin saiu de $13,96 em janeiro de 2013 para $946,74 em dezembro de 2013. Depois desse evento, o preço da moeda despencou e ela começou a ser vista como uma bolha. Mas se o Bitcoin era uma bolha, por que ele continuou famoso? Essa percepção de que o Bitcoin era uma moda, uma bolha que se extinguiria em algum tempo, continuou até o ano de 2016, quando o mundo foi atingido por uma crise institucional econômica que abalou as bases das instituições bancárias e governos. Isso deixou a população mundial em alerta, gerando a busca por uma solução. E adivinha quem entrou de novo no radar dessas pessoas? Isso mesmo, o Bitcoin. Mas agora ele não estava sendo almejado apenas por moradores de um pequeno país. O mundo todo estava de olho nessa moeda. Provavelmente você já sabe o que aconteceu. Depois disso, cada Bitcoin que valia $443,57 em janeiro de 2016 passou a valer $17.549,67 em dezembro de 2017. Como anda o Bitcoin e as criptomoedas nos dias de hoje? Olhando pelo histórico do Bitcoin, era esperado que ele caísse pelo menos 50% depois desse crescimento absurdo que ele passou, correto? E foi exatamente isso que aconteceu. Em fevereiro de 2018, a moeda passou a valer $7.946,69. Ainda assim, ela continua sendo requisitada pelos investidores e o motivo é muito simples. Qual investimento poderia valorizar
17.549 dólares e 28 centavos. Em 7 anos, isso dá aproximadamente uma valorização de 58 mil por moeda adquirida. Imagine, por exemplo, a situação de quem comprou centenas dessas moedas em 2010 e as manteve até 2017 ou 2020. Essa possibilidade de ganho tem sido tão atrativa para os investidores que, segundo a área econômica do site G1, o número de pessoas investindo em Bitcoin já é 2 vezes maior do que o total de investidores da 14 bolsa, e não para por aí. No Brasil existem mais pessoas comprando bitcoins do que investindo no Tesouro Direto. Vale lembrar que o Tesouro é o investimento mais popular no país e teve crescimento recorde nos últimos anos. Essa pressão não tem acontecido apenas no Brasil. Grandes investidores de Wall Street estão pressionando o mercado para liberar a entrada de mais criptomoedas, e isso vem surtindo efeito. Em 15 de outubro de 2017, as famosas e polêmicas moedas começaram a circular no mercado futuro dos Estados Unidos, no Chicago CBOE. Além da rentabilidade, o que mais as criptomoedas podem proporcionar? Por mais incrível que pareça, a possibilidade de ganhos das criptomoedas não são seu principal atrativo. A exposição que elas oferecem é, na verdade, o que motiva muitas pessoas a adquirirem essas moedas. Veja bem, ao adquirir uma criptomoeda, você não só está comprando um produto com altas possibilidades de ganho, mas também está protegendo seu patrimônio contra ações estatais. Além disso, as criptomoedas sofrem oscilações em decorrência da economia mundial. Dessa forma, quem tem criptomoedas não precisa investir em vários países para alcançar a internacionalização dos investimentos de forma eficiente. Basta investir em uma moeda e o investidor estará exposto a todos os países, aumentando as possibilidades de ganho significativamente, mas mantendo a segurança da aplicação. Qual o perfil do investidor em criptomoedas? Como podemos ver com o histórico do Bitcoin, as criptomoedas estão fadadas, ao menos pelos próximos anos, a sofrerem gigantescas oscilações de valor. A tendência é que isso reduza à medida que a mineração de moedas for acabando. Em função disso, o perfil indicado para investir nesse tipo de aplicação é bem restrito. Afinal de contas, não é todo mundo que suporta ver seu patrimônio sofrer redução ou aumentos maiores do que 50%. Em menos de 2 meses. Por isso, existem 2 perfis que provavelmente se darão bem lidando com as famigeradas criptomoedas: investidores mais agressivos e pessoas orientadas politicamente para perspectivas mais liberais. Vamos entender um pouco de cada um deles. Investidores agressivos, como não poderia ser diferente, o investimento em criptomoedas é absolutamente atrativo para investidores com perfil agressivo, com as altas possibilidades de ganho e o risco de perda envolvido. Esse investidor pode aproveitar do crescimento das moedas virtuais para expandir seu patrimônio. E como falamos, o Bitcoin foi apenas a primeira moeda criada. Isso significa que existem moedas menos famosas, mais arriscadas e com possibilidades de ganhos ainda maiores, mas que devem ser analisadas minuciosamente para não se tornarem um grande prejuízo. Para quem gosta de apostar e não sofre com as oscilações do próprio capital, essa pode ser uma excelente alternativa para seguir aquela regrinha de investimentos que diz que quanto mais arriscado é o investimento, maior é sua rentabilidade. Pessoas com perspectiva política liberal, agora, se você não se enquadra no perfil de investir agressivo, pode ficar tranquilo. Talvez suas convicções econômicas e políticas sejam favoráveis ao investimento em criptomoedas e isso valide o investimento. Quer ver? Ao comprar criptomoedas, você faz com que seu dinheiro seja controlado apenas por você. Isso significa que nem o governo e nem os bancos poderão cobrar taxas em cima do seu patrimônio. Se você, assim como os idealizadores das moedas, não é favorável ao controle estatal e acredita que as pessoas deveriam regular a economia de maneira orgânica, as criptomoedas são uma forma de militar nesse sentido.
e quanto é preciso investir. Além de ter um perfil adequado, a aplicação em criptomoedas pode ser classificada como um investimento para alta renda, ou seja, você precisa contar com uma renda razoável para se dar bem nesse negócio. O que acontece é o seguinte: assim como o Bitcoin, existe várias criptomoedas que valem pouquíssimo hoje, mas podem valorizar dentro de alguns anos. Entretanto, para aproveitar desse boom de crescimento, o investidor precisa alocar muitos recursos em várias moedas e só deverá recolher quando houver a valorização. Caso essa estratégia não seja muito atrativa e você prefira ampliar seus investimentos aplicando mesmo assim em criptomoedas mais tradicionais, se quiser comprar algumas dezenas dessas moedas, será preciso dispor de muitos recursos. A criptomoeda também é chamada de criptodivisa, que se refere ao fato de que não é dinheiro físico. A parte de que é verdade que ela tem valores importantes, mas absolutamente tudo é digital. É possível transferir uma criptomoeda diretamente para outra pessoa sem que ninguém esteja envolvido. E é isso que a torna tão referencial no mundo. Transferências diretas sem depender de terceiros. As criptomoedas não surgiram da noite para o dia. Há várias pessoas envolvidas em seu desenvolvimento: matemáticos, cientistas, desenvolvedores de sistemas e diversos outros especialistas que se encarregaram de contribuir com toda a estratégia criptoativa para que se tornem o que são hoje. A história do Bitcoin começou um pouco antes de tudo isso. Após várias tentativas de criação de moedas criptografadas que resultaram sem sucesso devido à impossibilidade de assegurar que cópias indevidas seriam feitas da moeda, fazendo com que então ela perdesse o valor, então surgiu o blockchain, que se trata de um desenvolvimento tecnológico que impede que exista esse gasto duplo no caso de tentativa de cópia da moeda. Quando é enviada um Bitcoin, ele sai da sua carteira e vai para a carteira de outra pessoa. Você não consegue manter sua moeda e enviar uma cópia para o receptor. Isso só foi possível depois da criação do blockchain e de toda a tecnologia que foi criada depois disso. Quando foi feita a primeira transação de criptomoedas, em janeiro de 2009, acontece a primeira transferência de bitcoins entre Satoshi Nakamoto e Hal Finney. Esse último foi um dos primeiros entusiastas da moeda e esteve trabalhando no melhoramento do BTC ou do Bitcoin. A primeira compra usando bitcoins acontece em maio de 2010, quando Lácio Hanesh, que vive em Jacksonville, cidade mais populosa do estado da Flórida, nos Estados Unidos, comprou 2 pizzas por 10.000 BTCs, ou 10.000 Bitcoin. Naquela época, o Bitcoin valia menos de $0,01, mas se fosse hoje, essas 2 pizzas teria custado mais. Hoje vale mais de 470 bilhões. Esse dia ficou conhecido como Pizza Day e foi um marco na história das moedas digitais. Quais são as diferenças entre criptomoedas e moeda tradicional? O que torna moedas criptografadas diferentes das tradicionais? Primeiro é que é uma moeda descentralizada, o que significa que qualquer um pode rodar um servidor de criptomoedas, produzir suas moedas e ganhar mais moedas. Segundamente, esta moeda é deflacionária, livre de inflação. Por último, a distribuição, já que não é necessário uma instituição centralizada para distribuir e controlar as transações dessa moeda. Por ser uma moeda em ascensão, a criptomoeda é primordialmente usada como reserva de valor e também aplicada no mercado de ações. Então, como ter minhas primeiras criptomoedas? Primeiramente, você tem que abrir uma conta em uma corretora de moedas criptografadas. Corretoras de criptomoedas funcionam exatamente da mesma forma que uma corretora de valores no mercado tradicional, sendo que atuam exclusivamente no mercado de criptomoedas. Depois de ter o seu cadastro liberado, você deposita o seu dinheiro por meio de transferência bancária e compra os bitcoins. Outra opção seria comprar por meio de processo P2P, peer-to-peer, transações de pessoa
pessoa a pessoa, assim como a história da pizza que te contamos anteriormente, que são entre pessoas que negociam os bitcoins. Citamos os bitcoins, mas vale para qualquer criptomoeda, ok? É importante ressaltar que, ao comprar diretamente de outra pessoa, deve-se verificar se é alguém que tenha tido transações seguras entre criptomoedas e se é uma pessoa recomendada por outras que também comercializam o mesmo tipo de moeda. Isso evitará problemas de fraude. Então, começar por uma corretora seria muito mais fácil e seguro. Após comprar suas moedas criptografadas, você pode armazenar em carteiras digitais, conhecidas como wallet, mesmo sem conexão com a internet. Basta ter o aplicativo base da moeda ou qualquer outro software de carteira digital. O importante é que seu dinheiro estará sob seu total controle. Um dos efeitos mais instigantes e que fascinam a muitos é que, com a chegada das criptomoedas, você tem o poder em cuidar do seu próprio dinheiro, sem a necessidade de pagar tributos aos governos ou estar pendente aos bancos. É uma liberdade, sem dúvida. Como produzir criptomoedas, então? O processo de mineração é o que valida uma rede de criptomoedas e a mantém livre de fraude. Além de gerar novas unidades de moedas criptografadas, vários computadores em conjunto com softwares específicos trabalham neste processo. Para gerar uma criptomoeda, é necessário que haja um problema a solucionar por esses computadores, e quem encontrar a solução primeiro recebe a recompensa em criptomoedas. Explicando melhor, a mineração é como se fosse uma prestação de serviços de processamento para transações na rede. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda a surgir, mas atualmente existe mais de 4.000 moedas criptografadas em circulação. É muita moeda e precisa de muita atenção nesse mercado. Simplificando, o processo de mineração de moedas é simplesmente uma competição para encontrar a resposta de uma equação matemática complexa. Essas equações são disponibilizadas por empresas que necessitam de soluções em seus sistemas, ao qual não possuem capacidade para solucionar. Assim que o problema é solucionado por um minerador, ele recebe seu pagamento em moedas criptografadas. Hoje já existem as famosas pools de mineração, em que tanto mineradores pequenos e supermineradores se juntam em um servidor para encontrar a solução para as equações. Quando um dos usuários da comunidade pool encontra a solução de uma equação, a comunidade vai ganhar um bloco como recompensa. Esse bloco é a criptomoeda propriamente dita. Posteriormente, tal bloco é dividido entre todos os participantes da pool de acordo com o que cada um aporta nela. Então, se você está pensando em se tornar um minerador de criptomoedas com um pequeno investimento inicial, computador equipado com boa placa de vídeo, você já poderá ter recompensas mensais, apesar de não ter uma super máquina. Como converter criptomoedas em dinheiro? O primeiro passo é ter uma carteira virtual, uma conta onde você irá receber suas moedas digitais. Alguns exemplos são a PayPal, o Glug, a Pay, a Apple Wallet. Para receber suas moedas criptografadas, uma conta virtual deverá ser criada, e isso pode ser feito diretamente do seu computador. Exemplo de carteiras utilizadas para armazenar criptomoedas e realizar transações são a Storgate, a Coinbase e a Binance, que tem suas próprias moedas, mas funcionam como carteira para todas as demais criptomoedas. Depois disso, você pode transferir para uma conta bancária ou para um cartão de crédito. O valor é debitado e convertido, tendo o dólar americano como intermediador. Quais as criptomoedas mais cotadas para se investir? Justamente por o Bitcoin ser uma moeda escassa, logo se criaram novas criptomoedas. Aqui deixaremos um ranking das 10 criptomoedas mais importantes. O Bitcoin BTC, pioneiro no uso da tecnologia blockchain, o Bitcoin deu a largada para o surgimento das outras criptomoedas descentralizadas que circulam hoje. Em segundo vem o Ethereum. ETH tem como diferencial a possibilidade de agir como um ativo financeiro, permitindo que os usuários tenham acesso a produtos financeiros como empréstimos seguros em uma plataforma completamente segura e sem fraude.
Em terceiro vem o Litecoin, LTC. Foi lançada como uma alternativa ao Bitcoin e tem como diferencial a rapidez em transações. Por isso foi adotada por comerciantes, já que eles não precisam esperar muito tempo até receber a moeda. Com Bitcoin, uma transação pode tardar até 1 hora para ser completada. A Ripple RXP foi criada para ser um sistema global de pagamento que oferece transferências de dinheiro a qualquer parte do mundo de forma rápida e descomplicada. Utiliza a mesma tecnologia do Bitcoin confidencial, onde o emissor e o receptor são os únicos que possuem acesso aos dados da transação. Em quinto, o Polkadot ou DOT foi criada com uma tecnologia chamada Parashai, que funciona como uma casa de câmbio e banco de transferências, pois permite que várias moedas criptografadas trabalhem em uma mesma plataforma. Sexto, o Tether ou o USDT. Essa moeda tem a proposta de ser stablecoin, ou seja, ter um valor estável, ter seu valor embasado ao dólar americano e segue na tentativa de suavizar a volatilidade de outras criptomoedas. O Bitcoin Cash, BTC, surgiu como um aperfeiçoamento do Bitcoin com ajustes na tecnologia do blockchain original, resultou um sistema mais rápido e avançado do que o BTC. O Dogecoin ou DOGE. Essa moeda foi criada em 2013 por pessoas que tinham uma comunidade de Bitcoin na internet que criaram um meme de uma moeda com um símbolo de um cão da raça Shiba Inu. O crescimento desta moeda foi impulsionado por celebridades e empresários. O nono, o Binance Coin, BNB, é uma moeda utilizada no Binance Exchange, que funciona como um câmbio de criptomoedas, e a BNB também atua como uma forma de pagamento de taxas cambiais. Em décimo, nós temos o Cardano ADA. Tem como diferencial ser uma das criptomoedas com maior segurança de transação, melhor do que o Ethereum e o Bitcoin. E é isso que eu queria passar para você. São informações básicas, informações um pouco técnicas, um pouco colhida aqui e acolá, mas como base importante para que cada um possa iniciar o seu trabalho, se assim desejar, com criptomoeda. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ajude a gente, deixe o seu like e venha com a gente. Estamos trabalhando juntos para crescermos juntos.